Lucas capítulo 18, verso 14. Digo a vocês que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Palavras do Senhor Jesus Cristo. Depois de contar uma pequena parábola, depois de criar uma pequena história como ilustração da sua mensagem. E qual foi o objetivo de Cristo ao contar esta parábola? No capítulo 18, verso 9, Jesus também contou esta parábola para alguns, que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. A história é simples. Jesus diz que 2 homens foram ao templo orar. Um era fariseu e o outro era publicano. Os fariseus eram líderes religiosos. Eles inclusive se achavam assim modelos de virtude. A palavra fariseu significa separado. Os fariseus eram os separados, os diferenciados. Homens que estavam assim, acima de todos os outros. Essa era a ideia. Eles acreditavam que mereciam recompensa? Porque eles tinham méritos, eles tinham merecimentos diante de Deus. Enquanto que os publicanos eram os cobradores de impostos, detestados e desprezados pelos fariseus, vistos como grandes pecadores. Então Jesus diz que um fariseu e um publicano vão ao templo orar, e o fariseu ora dizendo assim: Senhor, tu sabes que eu não sou como os demais homens, não sou como esse publicano. Eles são adúlteros, são roubadores. Eu, por outro lado, sou um dizimista fiel. Eu jejuno 2 vezes por semana, e eu tenho procurado fazer sempre o meu melhor. Eu. Por outro lado, o publicano orava e dizia assim: Senhor, tenha compaixão de mim. Eu sou um pecador. Sou miserável, sou indigno, tenha misericórdia de mim. E então Cristo conclui essa pequena parábola, dizendo exatamente essas palavras que eu li do verso 14. Digo a vocês que este, ou seja, o publicano, desceu justificado, perdoado. Ele desceu justificado para a sua casa, e não aquele, ou seja, não o fariseu, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Quem que realmente orou a Deus? Quem foi ouvido e atendido pelo Senhor? O publicano, que orou com humildade. Esse foi ouvido, atendido, perdoado. Tiago capítulo 4, verso 6. Lembre-se disso. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O fariseu era soberbo, orgulhoso, presunçoso. O publicano simples, humilde, reconhecendo sua indignidade. Deus dá graça aos humildes, mas aos soberbos Deus resiste. Que o Senhor tenha compaixão de nós e nos dê um coração humilde.